Fala, galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, chegando aqui nessa quinta-feira, dia 12/12 aí, para trazer notícias do Vasco para vocês, para a gente conversar um pouco aqui sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama, né? Alguns assuntos importantes, outros preocupantes, mas tudo aí envolvendo, né? Já que o campo acabou, o extracampo começa a aparecer e a briga interna do clube. Então a gente vai falar um pouco aqui sobre essa política, né, maldita do Vasco, que acaba atrapalhando sempre o Clube de Regatas Vasco da Gama. Parece que tem algo ali dentro que é entranhado naquilo que prejudica a gente de tal forma a evoluir. Mas isso não tem ligação nenhuma, na minha visão, com a questão de que as pessoas, tem maldição, tem isso, tem... Não, tem não. Tem safadeza das pessoas que ali estão, tem pilantragem das pessoas que ali estão e tem interesses próprios desses caras que ali estão, beleza? Eu vou trazer as notícias para vocês aqui de ontem para hoje do que aconteceu e quero pedir a você, antes de mais nada, né, desculpa o meu ímpeto assim, porque eu estou bem chateado com essa situação toda, então eu vou falar aqui mais forte algumas vezes durante esse vídeo, fugindo até um pouco dos padrões, porque realmente meu nível de estresse com a questão do Vasco nesse sentido é absurdo. E a gente tem que falar para poder ver se alguém ouve a gente, né? Para ver se alguém ouve os outros canais de YouTube, para ver se alguém ouve a torcida vascaína. A realidade é essa. Mas antes de mais nada, eu quero pedir a você, com muita humildade e respeito, para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, porque é muito importante para a gente, tá? A gente está no YouTube aí tentando crescer, chegar à marca aí de 1.500 inscritos. Eu quero alcançar outras marcas com vocês e levar sempre um trabalho sério, né, de qualidade para vocês, assim como tantos outros canais vascaínos fazem, tá bom? Então, a gente vai tentar elucidar esses fatos aqui. Quero pedir a você também, para que esteja indo lá no Instagram nosso, tá? O QR Code está aqui, ó, canto esquerdo aqui da tela aqui, tá bom? Então, você vai lá, clica no QR Code e você vai ser redirecionado diretamente, tá, para a nossa página lá no Instagram. Então, vamos lá. Nesses últimos dias, a gente tem ouvido muito falar de SAF, falar daquilo que o Vasco realmente precisa para poder vender o clube. A gente sabe todo o contexto, não preciso ficar lembrando aqui, onde a gente tem aí a questão do Vasco, e aí a gente sabe como é que funciona essa questão. Nos últimos dias a gente tem escutado muito sobre SAF, e nada mais justo do que vir aqui a gente elucidar isso. A gente sabe que o Pedrinho entrou como liminar para tentar salvar o Vasco da 777, mas a gente tem alguns cenários e algumas notícias que são plantadas, até porque, para saber a verdade dos fatos, a gente tem que saber algumas situações que vêm acontecendo. Primeira delas, a gente sabe, né, pelo Marinax, que foi aí noticiado no jornal em inglês lá, que entrevistou ele, que ele estava comprando um clube brasileiro, que era o Vasco da Gama. Ponto. A gente sabe que o Edu Gaspar está intermediando isso. A gente sabe também que aí o Juliano Bertolucci, né, que é um maior empresário brasileiro, também intermedia isso através do seu escritório. Ponto. Segunda coisa que a gente sabe, que tinha o italiano na briga. Há poucos dias atrás a gente ouviu dizer que o italiano saiu da jogada, que não queria mais, e que o caminho estava aberto para o Marinax. Eu vou usar a mesma frase que o Lucas Pedrosa utilizou, acho que foi ontem, se eu não me engano, no programa, do SBT Esportes. Não existe um contrato desse ter notícia todo dia. Não existe uma negociação dessa do Vasco ter todo dia relato de que está acontecendo alguma coisa, porque é uma situação grande, é uma situação bilionária que envolve aí a dívida do Vasco, envolve a venda da SAF, e não pode ser analisado várias questões durante o dia. Não é algo que a gente vai ali, compra o pão, faltou o troco, a gente volta e pega o troco, ou se não, paga o que estava devendo. Não, não é isso, tá? Então, assim, eu parto desse princípio também, mas como a UOL aqui veio através do repórter, vou até ler aqui no meu celular para ficar mais fácil para vocês, há 8 horas atrás, o repórter Rodrigo Matos soltou uma avaliação sobre a SAF, né? E nessa avaliação que ele fez, ele falou também do Andreas, né, Radrizzani, que era o italiano que estava querendo comprar, onde a gente trouxe uma comparação aqui, questão esportiva, questão financeira, e o Rodrigo fez esse negócio aí nessa questão. Em contrapartida a esse fato, a gente tem que avaliar e analisar, está atrelado a essa questão também, a questão do Vasco, né, do Conselho Deliberativo ontem. O Vasco, para quem não sabe, ou para quem já sabe também, vou relembrar, o Pedrinho propôs ali uma recuperação judicial. O que basicamente é uma recuperação judicial? Você deve X aos credores
e a justiça te permite renegociar essa dívida com esses credores, aonde você oferece, está devendo 50 mil, você oferece 25, o cara aceita ou não essa renegociação com você. Até porque, se você está sob processo, é porque esses próprios credores seus, esses próprios negociantes que tiveram contato com você, comprando da sua empresa, você ficou devendo a eles. E é isso que o Vasco queria fazer. Primeiro motivo para isso, segundo informações que nós obtivemos, é que o Vasco faria isso para ficar mais fácil para o investidor vender. Só que diante da reportagem aqui do UOL, a gente pode trazer um outro cenário para você avaliar, certo? Vamos lá. Primeira coisa, ontem teve reunião do Conselho Deliberativo para votar isso. E a reunião simplesmente foi suspensa pelo presidente do Conselho Deliberativo, no qual eu aqui até parabenizo, porque se há confusão, não tem como, se há consenso, não tem como você continuar uma reunião aonde os conselheiros votariam nessa situação. Quem estava nessa reunião, Léo? Os conselheiros. Dentre esses conselheiros estava o Levinciano, que foi oposição ao Pedrinho agora na última eleição, né? E já veio outras eleições também. E o Jorge Salgado também. Todos os dois foram contra essa votação. E parece que quase chegaram às vias de fato os conselheiros lá que queriam, né, votar a favor e outros contra essa situação. Segundo o UOL, e analisando ali, não se falou do Conselho Deliberativo, mas a reportagem citou, né, sobre o modelo que o Vasco queria com o André Radrizzani, por isso que diziam que estava mais adiantado. Parece, né, segundo a informação do UOL, tá, do jornal, estou lendo o que está aqui, não estou especulando, estou tentando montar um cenário para você elucidar isso na sua cabeça, porque na realidade a gente não sabe nada com nada que vai acontecer, essa é a realidade. Parece que é o que tudo indica, o Pedrinho queria aí, em sua diretoria, 350 milhões de reais adiantado. Seria um empréstimo que o André Radrizzani faria nesse momento, deixaria o Pedrinho junto, né, segundo o jornalista do UOL, deixaria o Pedrinho à frente dessa situação, né, continuaria comandando o futebol, e lá na frente, né, e esse 350 seria de graça, Léo? Não. Seria referente aos 39% que o Vasco tem no controle do Pedrinho agora. Seria referente a uma parte desse dinheiro. Só que ontem mesmo também o youtuber e jornalista aí, né? Agora YouTube, né? Que a gente sabe que um cara sério, só me fugiu o nome dele agora aqui, mas eu vou lembrar o nome dele para não ser injusto, falar corretamente, tá? Falando sobre a questão da compra, já da possível compra do Vasco, né? Da ACAP, no caso, ter vendido para o Grego. Olha só, a ACAP tem 31%. Ela que quer vender para o Grego. Mas em contrapartida, tá? Segundo o UOL, o Pedrinho estava mais interessado na proposta do André Radrizzani. Ponto. Por que, Léo? Isso, tá? O Wellington Campos, lembrei o nome dele. O Wellington Campos anunciou que 31% que pertence à CAP já estaria negociado aí com o Grego. Fim das contas. Por que o Pedrinho queria isso? Para poder se manter, talvez, no controle, segundo a informação aqui do UOL. Ele se manteria no controle nesse período. Mais para frente, o André Radrizzani assumiria. Só que o André Radrizzani não é um cara que é ele só o dono, ele tem um grupo com ele. E aí a gente voltaria, talvez, para a velha história da 777, pessoas distantes, pessoas que nunca investiram em futebol. E aqui, trazendo uma visão minha, o André Radrizzani não sabe muita coisa de futebol no sentido geral. Vendeu o Leeds e comprou o Sampdoria agora na segunda divisão. Com o Leeds, que ele comprou em 2017 e vendeu em 2023, ele não teve nada com o Leeds, nada. Não teve investimento, não teve melhora, não teve título. Então a gente voltaria para o mesmo cenário. Tá? Se isso acontecer que o UOL está falando, se isso acontecer, ouça o que eu estou falando. A minha visão é que o Pedrinho realmente quer ter o controle e não quer vender para o Grego. Ponto. Diante do que o UOL falou. Em contrapartida do Grego, ele quer comprar logo o Vasco, mas o controle é total dele. É total dele. E ele está corretíssimo. O Olympiacos, ele ajudou a melhorar. Ele ajudou a melhorar o North Forest, tá, da Inglaterra, que é onde colocou na Premier League. Depois de anos, um time que estava na segunda divisão, nunca tinha chegado à Premier League, chegou à primeira divisão inglesa. Ele investiu agora no Rio Ave e está querendo comprar o Vasco. Por que eu acho, agora do outro lado, explicando a vocês,
que eu acho que essa situação está adiantada com o Grego, devido ao Juliano Bertolucci já estar sinalizando alguns jogadores do seu plantel, do seu escritório, e indicando para o Vasco. Eu acredito, se esses 31% tiver realmente acontecido da venda, como o Elton Campos falou ontem, eu acredito, Leonardo, que essa situação já está resolvida com o Grego. Eu acredito. Aqui no final da reportagem, o repórter da UOL falou que procurou o Vasco e o Vasco disse que não poderia se pronunciar em nada porque estava em intermediação com a FGV. Ponto. O Vasco não vai falar sobre isso. A reunião do Conselho Deliberativo ontem, ao que tudo indica também, o Levinciano parece que se levantou, parece que discutiu. E aí a gente tem que lembrar aqui também que o Levinciano pode estar querendo atrapalhar o processo. Pode estar querendo atrapalhar o processo. Eu não sei o que acontece nas vias de fatos lá dentro, mas por que não chegar junto e tentar ajudar o clube? Por que o Levinciano, há dias atrás, quando o Grego falou lá na televisão que era o Vasco que ele queria comprar no Brasil, por que ele foi lá na sua rede social e se manifestou dizendo que ele, o Grego, ele não venderia para o Grego se fosse ele, porque ele já tinha falado que a 777 iria dar problema. E ele queria que fosse vendido aos árabes, que teriam uma proposta muito melhor. Por que o interesse do Levinciano aos árabes? Será interesse próprio? Não sei, cara. A gente não sabe. A gente tem que pensar que a política do Vasco está atrapalhando o Vasco novamente. A reunião foi suspensa pelo presidente, tá? Pelo presidente do Conselho Deliberativo do clube. Jorge Salgado parece que estava lá também e se opôs à questão judicial de poder ter reestruturação, de abrir essa questão de negociação, tá? Reestruturação financeira. Diz que é contra isso. Mas aí, a minha pergunta é, o que o Jorge Salgado está fazendo lá? Esse cara, pelo que ele fez na venda da 777, ele teria que sumir do Vasco. E agora, minha visão geral, para a gente encerrar esse vídeo, e você, torcedor, peço para que você se atente a isso. Não existe, na minha visão, a possibilidade a não ser a venda completa do clube. Se o Pedrinho continuar e se mantiver dessa forma, segundo os relatos do UOL, que também podem ser mentira, tá? Ponto. Pode ser mentira esse modelo de negócio. Se isso estiver acontecendo, o Pedrinho está errado. Mas eu vou acreditar, e dessas situações todas, o mais lúcido para mim foi o Zé Colmeia hoje, via Instagram, que ele disse o seguinte: eu vou confiar no que o Pedrinho falou. O Pedrinho disse que quer vender o Vasco, que ele não quer ficar com o Vasco. Então, eu também, Leonardo, como dono aqui do canal Papo de Vascaíno, como criador desse canal, eu prefiro acreditar no que o Pedrinho veio a público dizer, porque eu acho que o Pedrinho não vai querer se queimar. Eu acho que o Pedrinho vai vender o Vasco. Eu acho que ele não aceitaria esse empréstimo de André Radrizzani para poder continuar comandando o clube. Se isso acontecer, ele sabe que a torcida vai em cima dele, que a política do clube vai em cima dele. Mas eu quero também aqui deixar claro: o Jorge Salgado não deveria opinar em nada no Vasco. Nada. Por que o Jorge Salgado está com medo da reestruturação? Por que o Jorge Salgado está com medo do Vasco abrir essa reestruturação financeira para que os credores diminuam o preço das suas dívidas ou que seja oferecido dinheiro a esses caras para eles abaterem o valor e se mostrar até mais suscetível a quem for comprar o Vasco? Por que ele não quer isso? Por que o Levinciano não quer isso? Não é amor ao Vasco. São interesses próprios desses caras. Isso não é amor ao Vasco. Eu espero que essa reunião do Conselho Deliberativo, suspensa pelo presidente, possa ser retomada ainda essa semana, no mais tardar a outra semana. Reunião deve ser quinta-feira, na próxima quarta-feira, provavelmente, deve ser o dia de reunião. Eu sinceramente espero que realmente seja verdade para venda para o Grego. E eu vou dizer o porquê do Grego. Não estou puxando sardinha para nenhum lado. Mas esportivamente falando e financeiramente falando, hoje ele é o melhor para o Vasco.
Porque se criarem empecilhos, tá arriscado ele não querer mais ir lá e comprar outro time. E a gente, mais uma vez, vê a oportunidade por causa da história do Vasco passar na nossa porta e a gente perder essa oportunidade. Já falei para vocês que eu não tenho medo de falar de um lado nem de outro, nem da política do Vasco. Eu acho que o Vasco está acima de tudo. E esses caras que estão indo contra, que estão discutindo, que estão fazendo reunião do Conselho Deliberativo ser suspenso, não estão interessados no Vasco. Você pode ter certeza disso. Não estão interessados no Vasco. Então, minha posição, diante de tudo que eu vi, eu prefiro acreditar que o Pedrinho está vendendo isso para o Grego e pelo que o Pedrinho disse nas últimas entrevistas coletivas. Eu quero vender o Vasco. Eu não tenho intenção nenhuma de ficar com o Vasco SAF. E eu espero sinceramente e ainda confio nas palavras do Pedrinho. A gente não pode vender de qualquer jeito, mas a gente não pode querer colocar os interesses nossos acima do Vasco. Se é para fechar o negócio, que feche logo. Porque eu sei, torcedor, que é muita informação aí distorcida, que é muita situação de informação sobre SAF, sobre venda, sobre tudo que está acontecendo, muito mal relatada. E cada hora é uma notícia diferente. Então, a minha intenção aqui é tentar elucidar as partes para que você, torcedor, conclua sua posição. Conclua com a sua opinião. O que você acredita e em quem você prefere acreditar. Agora, um recado para todos. Presidente do clube, Levinciano, Jorge Salgado, Conselho Deliberativo. O Vasco é maior do que todos nós. E se vocês mais uma vez atrapalharem o Vasco, mesmo pequeno, ainda aqui no canal do YouTube, eu vou ser o primeiro a vir aqui cobrar vocês. Se vocês atrapalharem o torcedor vascaíno a sonhar, eu vou ser o primeiro a vir aqui falar com vocês sobre isso. Porque brigar, porque não quer aprovar as contas, chegar às vias de fato, quais os interesses? Por causa de uma discussão, se pode ou não pode, de uma votação? Espera aí. Eu sei que a história tem dois lados. Mas eu, sinceramente, eu espero que o lado decidido por vocês seja do Clube de Regatas Vasco da Gama. Porque vocês estão lutando pelos interesses de vocês. O Vasco é uma mina de ouro e vocês não cansam de sugar o Vasco. Pelo amor de Deus, saiam do Vasco. Esqueçam o Vasco. Deixe que outras pessoas que amem o clube venham fazer o que tem que ser feito. Porque o Vasco não precisa de pessoas como vocês dessa forma. Pessoas que não conseguem ter o mínimo de hombridade para decidir uma situação de reestruturação financeira. E aqui eu não estou dizendo que tem que ser aprovado ou não. Mas argumentos e democracia é feito dessa forma. Só que vocês estão querendo bagunçar o negócio. Qual o interesse de suspensão da reunião? Porque conselheiros quase chegaram às vias de fato. Isso já está atrapalhando o Vasco há anos e não é de hoje. E o Vasco não evolui. Eu não sei como é que funciona o estatuto, sinceramente não sei. Eu não sei como é que funciona a divisão do Conselho Deliberativo para votação. Se é maioria, se tem que ter cadeira X, cadeira Y. Agora, o que eu não quero ver mais dentro do Vasco é essa politicagem suja que ao longo dos anos fez a nós, torcedores, e a tantos outros sofrerem e ver o Vasco caindo por vezes e vezes para a Série B e tendo times ridículos dentro do campo. Então, essa é a hora da reconstrução. Não de vocês, mas do Vasco. Eu vou ser o primeiro a vir aqui a cobrar a cada um de vocês, caso vocês atrapalhem novamente o Vasco. Pode ter certeza disso. E a você, torcedor, eu tentei elucidar o melhor cenário possível, com todas as possibilidades e projeções, para que você, assim como eu, não fique na dúvida como fiquei por várias vezes. Conclua o que você quer. Pense no que você quer. E reposte a nossa posição aqui, a posição de vocês. Vamos para cima.
porque a gente tem que ter voz de alguma forma. O torcedor tem que ser escutado de alguma forma. E esse é o canal. Deixe seu comentário nesse vídeo para eu saber o que você está pensando, o que você quer do Vasco e o que você pensa de tudo isso que eu disse aqui. Meu muito obrigado, saudações vascaínas e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!